Se esse vídeo chegou até você, é porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Sim. E muitas vezes você pode estar olhando para você e falando assim: não é possível. Não é possível Deus ter me escolhido. Mas eu venho aqui como uma mensageira de Deus para falar para você hoje. Deus escolhe os improváveis. Não são os mais capacitados. São os improváveis. Nós vemos isso em várias histórias bíblicas. Deus escolheu Raabe. Raabe era uma prostituta. Sua família a desprezava. Mas ela se tornou uma grande serva de Deus. Paulo era perseguidor dos cristãos. Antes ele era Saulo, depois Jesus mudou o nome dele para Paulo. Mas ele era perseguidor dos cristãos. Como que ele pôde se tornar um grande pregador da palavra de Deus? A maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Mateus, um coletor de impostos. Quem diria que Jesus o escolheria? Talvez você olhe para você hoje e você não veja nada, nada em você. Mas Deus, ele olha o coração. Assim como quando Samuel foi até a casa do pai de Davi, porque Deus falou para ele que daquela linhagem sairia o novo rei de Israel. E ele foi lá, ele viu Eliabe, que era forte, era alto, era bonito. E na hora ele pensou, com certeza esse será o próximo rei de Israel. E Deus o confrontou, falou assim: eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E não é esse o próximo rei de Israel. Então ele falou para Jessé: você não tem mais nenhum filho. Jessé achava Davi tão insignificante que nem chamou Davi para estar ali, porque ele pensou assim: jamais que Davi, um pastor de ovelhas, vai ser ungido rei. Mas Deus já tinha visto o coração de Davi. E sim, ele foi ungido rei. Então, Deus olha o coração das pessoas. É a mesma coisa Paulo. Deus viu o quanto Paulo o amava, mas Paulo só estava do lado errado. Então ele precisava ter aquele encontro com Jesus, conhecer realmente quem era Jesus, para estar do lado certo. Nós vemos também a história de Ruth. Ruth, uma moabita, mas ela era escolhida de Deus. Ela tinha um coração generoso, um coração que agradava a Deus. E todas essas pessoas que eu citei aqui foram grandes aos olhos de Deus. Muito provavelmente que eles estavam assim como você. Como que Deus me escolheu? Como? Mas a palavra mesmo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Até hoje eu me pergunto assim: Deus, por que o Senhor me escolheu? Até hoje eu agradeço tanto a Deus por Ele ter me resgatado, por Ele ter me escolhido, porque sinceramente eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Eu era a pior dentre as minhas amigas, a pior. Sabe aquela má influência? Era eu. Era eu que sempre estava ali chamando para sair e falando vamos, 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 vamos e animando todo mundo. E saía para as baladas e bebia e pagava bebida para todo mundo e era after após after. Eu era esse tipo de pessoa.
E hoje eu não consigo entender o porquê Deus me escolheu. Mas eu cansei de perguntar, porque por muitas vezes eu perguntei assim para Deus: Deus, mas por que eu? Como que o Senhor foi me escolher? Mas hoje em dia eu só consigo agradecer a Deus. Eu falo, Deus, e todos os dias eu agradeço, Deus. Obrigada por ter me escolhido. Obrigada por ter me resgatado daquela vida sem sentido que eu levava. E meu coração só consegue se encher de alegria e de gratidão. E o mínimo que eu posso fazer é levar a palavra dele para outras pessoas. É levar a esperança, as boas novas. Não é nem perto daquilo que ele já fez por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Então, eu sei que nada do que eu fizer vai ser suficiente para pagar aquilo que ele fez por mim. Mas o que eu quero fazer todos os dias da minha vida é fazer aquilo que agrada o coração dele. E a gratidão é uma coisa que agrada o coração de Deus. Nós vemos que o pessoal que estava no deserto não entrou na terra prometida porque ficou murmurando, ficou reclamando, não foi grato, ficava lembrando das cebolas do Egito. E aquilo revoltou o coração de Deus. Ele cuidou dessas pessoas por 40 anos no deserto. Não deixou faltar nada. Talvez agora você esteja se identificando com essa história. Por mais desafios que você passou na sua vida, Deus proveu, não foi? Deus estava ali, segurando na sua mão, e por mais que você não entendesse, você precisava passar por essas coisas. Hoje eu vejo que os desertos que eu enfrentei moldaram essa Daiane que é hoje. Eu precisava passar por tudo aquilo. Eu agradeço a Deus por ele ter quebrado o meu ego, por ele ter quebrado aquela pessoa que eu era e ter restituído essa mulher que você está vendo aqui hoje. Uma mulher muito mais humilde, muito mais generosa, uma mulher que não julga mais, porque eu tinha uma mente que julgava muito as pessoas. E hoje em dia eu sou como Jesus falou: por que olhas para o cisco no olho do seu irmão, sendo que no seu tem uma trava? Então eu parei de olhar para o cisco que estava no olho dos outros e comecei a olhar para a trava que estava nos meus olhos. E meu coração mudou. E é isso que Deus faz com você também. Sabe, a gente vê a história de Jó. Jó, ele fala que antes ele só tinha conhecido Deus de ouvir falar, mas que depois que ele passou por tudo que ele passou, ele conheceu a Deus pessoalmente. Os olhos de Jó, por mais que ele era fiel a Deus, por mais que ele era obediente, estava fazendo coisas que agradavam o coração de Deus, os olhos dele ainda estavam fechados. Ele ainda não conhecia quem era Deus no íntimo. E depois ele conheceu realmente quem era Deus. E Deus o recompensou com o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Da mesma forma na sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Escolhido não tem escolha. Eu creio que por muitas vezes você já tentou deixar de Deus. Porque eu, quando passei pelas dificuldades, pelos desafios, eu também pensei, eu tô aqui fazendo tudo certo. Né? Que a gente coloca o ego lá em cima, né? Eu tô aqui fazendo tudo certo, tô aqui servindo, pregando, fazendo aquilo que Deus quer e tô passando por essa dificuldade. Não tenho dinheiro nem para uma passagem de ônibus. Foi essa situação que eu cheguei. E eu lembro que nessa época eu parei de orar. E foi a pior época da minha vida. Foi a pior época da minha vida. Mas como eu falei, escolhido não tem escolha. Por mais que muitas vezes eu falava assim, não quero mais, não quero mais. Mas dali a pouco, quando eu me vi, eu estava ali, agradecendo a Deus, buscando a Deus de novo, pedindo que Ele me ajudasse, na igreja louvando.
escolhido não tem escolha. E Deus escolhe os improváveis. E Deus escolheu você. Sabe, nem tudo vão ser flores. Como Jesus disse, já basta cada dia o seu mal. Mas não se preocupe pelo amanhã, porque Deus cuidará do seu amanhã. E o que eu aprendi nessa minha jornada é que Deus, Ele quer a nossa confiança totalmente nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Muitas pessoas confiam na força do seu braço, do seu dinheiro. Mas quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, Deus fala assim: eu preciso remover todas as suas bases de segurança. Aquilo que você se apoiava não pode mais ser o seu apoio. A sua confiança tem que estar 100% em Deus. Sabe, independente de qualquer coisa, você entregou a sua vida para Deus. E Ele está ajeitando os seus caminhos. Então não pense que no deserto Deus te abandonou, que nas dificuldades, nos desafios Deus te abandonou, não. Deus não te abandonou, Deus está te moldando. Muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas na pandemia, não porque o corona levou, mas porque essas pessoas acabaram tirando as suas próprias vidas. Porque a segurança delas estava nas suas posses. Deus não quer que aconteça isso com você. Deus não quer que aconteça isso com aqueles que Ele escolheu. Como Paulo disse, a sua graça me basta. Deus é tudo o que nós precisamos. E é verdade. Se você perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus, você não perdeu nada. Deus vai restituir tudo em dobro na sua vida. Ele só precisa que você construa a sua casa em rocha. E não é em areia. Entenda que o que você construiu até agora, com certeza, foi em areia. Mas Deus te chama para construir uma casa em rocha. E não se deixes enganar. Eu sei que o inimigo está tentando colocar um monte de pensamentos aí na sua mente. Mas Deus escolhe os improváveis. E Deus escolheu você. Que Deus te abençoe.